Não, basicamente, também o que a gente gosta muito de fazer é a parte toda de investimento a gente fala em equities, né, mas em empresas de maneira geral. O que a gente veio se especializando nos últimos 30, 40 anos foi criar um processo de análise de empresas muito profundo. Uhum. E aí a gente dá preferência para fazer investimentos na parte de public equity, que é vamos dizer, o grosso dos investimentos, e além de public equity, a gente também faz investimentos em empresas de capital fechado, private equity e até um pouco em VC, as empresas mais startups e tal. Mas aí já numa proporção menor. E a Smart Brain é uma dessas empresas que a gente, na verdade, não investiu, mas a gente criou a empresa, até por uma necessidade própria do Family Office. E aí a gente acabou não só fazendo a empresa, pondo ela no mercado e sendo investidor dela. Quer dizer, ela nasceu porque essa Family Office é o dinheiro da família que vocês estão gerindo ali. Exato. E vocês estão olhando oportunidades de investimento. Exato. E a Smart foi uma dessas oportunidades, é isso? A Smart foi uma necessidade. Necessidade. Foi uma necessidade, não foi nem uma oportunidade, porque ela aconteceu, vamos dizer, mais ou menos assim, a gente, fim dos anos 90, 98, por aí, 97, 98, a gente começou a fazer investimento em fundos de investimento através do Family Office. Tá. Naquela oportunidade tinha uns 2.000 fundos no mercado já não era pequeno. Hoje tem 30 mil, 40 mil, mas é muito maior. Mas naquela oportunidade não tinha nenhuma ferramenta para a gente poder analisar os fundos que a gente queria investir. Uhum. Então o que a gente fez? Foi tentar ver se tinha alguma empresa que fornecia esse serviço, não existia. Aí a gente falou, vamos fazer um estudo proprietário nosso dos fundos? Então a gente foi lá na Ambid, né? Ambid naquela época, Ambima hoje. Fomos o primeiro comprador de dados da Ambima, dos dados dos fundos de investimento, esses 2.000, e aí a gente começou a trabalhar estudos em cima dessa base de dados da Ambid. Com esse estudo, a gente mais ou menos meio que selecionava uma gama de fundos, meio que a gente ranqueava esses fundos. Tipo, esse fundo é 5 estrelas, esse é 4, esse é 2. E com isso a gente falou, no 5 estrelas eu posso investir X%, no 4, Y% e assim sucessivamente. E isso começou a cair para alguns amigos, family and friends, aí começou todo mundo conhecer, falou, pô, que legal, a gente também quer, você não pode disponibilizar para a gente? E aí a gente criou a primeira empresa nossa de análise de fundos, com base toda já em tecnologia, que foi a época do boom da internet, lá perto dos anos 2000. Essa empresa cresceu muito, porque foi a primeira empresa a fazer ranking de fundo de investimentos, e em 2004 nós vendemos essa empresa para Thomson Reuters. Como ela chamava essa empresa? Invest Tracker. Invest Tracker. Tracker. Era você por trás dela, então? Era eu. Eu não sabia que era fazendo você análise dos fundos. E aí, a gente, quando foi vender, a gente fez um spin-off da empresa, vendeu a parte de fundos, de análise de fundos, e ficou com um segundo produto que era já um ensaio da Smart Brain, que era o seguinte, a gente, para poder analisar os nossos investimentos, seja em fundos ou em ações, em outros ativos, a gente precisava juntar tudo numa carteira única, né, num extrato único. Então a gente começou a desenvolver esse produto. Quando a gente vendeu a Invest Tracker, eu criei a Smart Brain e a história se repetiu, foi muito 2004, semelhante. 2005, mais ou menos. 2005 acabou sendo 2005. A fundação da Smart Brain. E aí, de 2005 até 2010, a gente desenvolveu um sistema bem parrudo em termos tecnológicos para fazer a consolidação de carteira de investimentos, que nada mais é do que buscar os dados de extratos de todos os bancos e corretoras que um investidor tem e colocar tudo num extrato único para você poder fazer uma análise bem feita da sua carteira, medir risco, rentabilidade, retorno por estratégia, ver qual ação pagou mais dividendo, tem yield melhor, pior dentro da sua carteira. Não é só consolidar, não é só juntar os dados e falar, tá aqui. Não, a gente faz várias análises e diversos tipos de análises dentro disso. E isso também foi na mesma história da Investtracker. A gente começou a usar como produto proprietário, aí vários amigos também conheceram e falaram, putz, a gente também precisa. E aí em 2010 a gente abriu a comercialização desse produto para mercado. E aí já estamos aí... Agora, me explica uma coisa. Quando você fala no Family Office, me parece óbvio que está gerindo um volume de dinheiro muito alto, muito grande,
que a Family Office necessite desse produto, porque tem investimento aqui dentro, lá fora, talvez em mais de um banco ou mais de uma instituição financeira, Sim. faz sentido, né? E para o investidor, assim, isso vale para a pessoa que tem conta em 3 bancos, por exemplo? Vale. Vale pelo seguinte, hoje a média do brasileiro tem conta em 5 bancos. Tá? 5 bancos hoje? 5, é. Isso daí veio crescendo muito, a própria bancarização veio crescendo muito, ela já atingiu um nível hoje, aproximadamente 90% da população que tem recurso investe não, tem conta, e essas 5 contas, normalmente você tem algum tipo de investimento num banco ou numa corretora, pode até ser uma poupança aqui, um CDBzinho Aquela conta esquecida. ali, Tem gente conta que esquece, esquecida, aí você tem uma ação que você comprou há não sei quantos anos atrás, numa corretora X. Então, quando você fala, pô, eu tenho tudo isso daqui, mas eu olho de forma isolada, quando você olha de forma isolada, você está fazendo uma análise muito específica daquele ativo. A hora que você põe tudo junto, aí você consegue ver, não, olha, isso daqui é melhor, a poupança não é tão boa quanto esse CDB que eu estou investindo, a ação tal é pior do que a ação tal. Então, isso te permite fazer uma gestão da sua carteira muito mais eficiente e muito mais, provavelmente, rentável e de acordo com o risco que você quer correr. E o cliente ele tem que autorizar você a acessar? Se ele estiver no Open Bank lá, ele está liberado. Open Banking você já captura o dado automaticamente. Né? Então ele tem que dar autorização e aí você captura o dado. A gente trabalha muito no mercado B2B na Smart Brain. Então o nosso produto é muito utilizado pelos assessores e consultores de investimentos, que eles utilizam para fazer a gestão dos clientes deles e para soltar o extrato para os clientes deles, né? Então, normalmente, esse sistema ele tem 1000 variáveis de análise. Você pode fazer vários tipos de análise. Então, ele não é uma coisa padronizada, ela é até customizada, porque cada assessor gosta de fazer de uma forma a assessoria que ele presta. Então, assim, se eu sou cliente de uma instituição, eu posso pedir para o meu assessor fazer, porque o consolidado, geralmente o consolidado, se você tem a conta na XP ou a conta, ele pega o universo da XP ou do BTG ou da Orma, de qualquer plataforma, ele te dá aquela. Mas se eu tenho uma conta aqui e tenho uma conta, sei lá, no Itaú, eles hoje não conseguem, não conversam. Não conversam, Então, o que ele vai fazer? Pegar a minha conta, se eu tenho 5 instituições, ele vai juntar. Exatamente. Só que você não dá recomendação, você só faz um quadro do que está acontecendo. Só faz o quadro, a consolidação em si, apresenta o extrato, né, a carteira da forma como você definiu o que quer ver, e faz análise de rentabilidade, análise de risco, análise de retorno de longo prazo, yield da carteira, todas essas análises, mas a gente não arbitra sobre as carteiras. Se eu, pessoa física, que sou um investidor, quiser adquirir, eu posso também? Pode. Quer dizer, se eu sou um investidor que opera em opero em 3 países, né, eu consigo... Esse que eu te perguntar, também pega contas globais? Pega onshore, offshore, imóveis e ativos e líquidos. Como é que você pega imóveis, cara? Imóveis é engraçado. A gente montou a parte que a gente chama de real estate. É uma parte onde você vai imputar todos os dados imobiliários que você tem, da sua carteira imobiliária, aluguel, bababi, como é que funciona. A partir daí, eu tenho 2 formas para fazer a precificação daquele imóvel. Ou eu vou fazer a precificação em cima de uma taxa de inflação mais alguma coisa, que aí vai ser definido pelo cliente, ele escolhe o que ele quer fazer, ou ele pode fazer a valor de mercado, mas ele informando o dado para a gente faz um input no sistema. Entendi. A gente não captura essa informação hoje no mercado, até porque o mercado é difícil, né? É difícil. Já está começando a ter, tá? Nem começando, acho que já está um pouco até avançado isso, mas ainda é muito limitado, sei lá, só uma região de São Paulo, uma região do Sul, não é um negócio amplo. E isso vale para qualquer tipo de imóvel? Uma fazenda pode estar... Qualquer tipo de imóvel. Então o cara consegue ver todo o patrimônio dele na carteira, é isso? Todo. Você pode ver imóvel, ativos e líquidos, carro, terreno, fazenda, barco. Tudo? Tudo. Aí nesses casos você tem que colocar o valor estimado. Você tem que pôr o valor, A gente, na verdade, recebe os valores dos clientes, a gente faz o input no sistema e disponibiliza para ele, aí depois ele só vai alimentando o resto. É que você fala que muita gente, né, Cássio, quando está fazendo investimento, ele está olhando a aplicação, dinheiro. Né? Aí, de repente, ele tem muito mais parado em imobiliário, né? Ou no outro ativo. Tem. Essa diferença é grande também. No Brasil,
a proporção de imobiliário para financeiro, há uns 10 anos atrás, estava na faixa de 70% imobiliário, 30% financeiro. Tudo isso? Tudo isso. Hoje caiu. Isso até quem faz é um estudo global feito pelo Credit Suisse, que ele solta anualmente. Isso caiu bastante. Hoje a gente está numa proporção de 55%, abaixo de 60% no imobiliário, e já uns 40%, 45% no financeiro. Então, o financeiro ganhou muito destaque ao longo desses anos. Obviamente que aí tem taxa de juros, que acaba contribuindo para isso. A pessoa vai lá, vende o imóvel, acaba aplicando aí no CDI e fica lá quietinha. E também pelo próprio aculturamento do investidor, que começou a conhecer mais a dinâmica do mercado financeiro com o advento aí de todas as plataformas, que acabaram, vamos dizer, fazendo um papel muito fundamental aí na questão de aculturamento da população